Juliano Moreira. Você tem falado muito sobre o Juliano Moreira nesses dias, isso porque no dia 6 de janeiro, Juliano faria aniversário. É comemorado sua data de nascimento, que, se fosse vivo, estaria completando 151 anos. E Juliano foi um médico psiquiatra muito importante, um alienista originalmente, um psiquiatra considerado o pai da psiquiatria científica brasileira. Mas eu me preocupei porque eu vi algumas homenagens a Juliano que acabaram querendo exatamente demarcar a importância, demarcar o reconhecimento que Juliano merece, e afirmavam que ele não teve o reconhecimento em vida, não teve a importância social que ele deveria ter. Isso não é a minha absoluta verdade. Juliano Moreira, médico baiano, psiquiatra, negro, chegou no Rio de Janeiro aos 30 anos para assumir a direção do Hospital Nacional de Alienados, Hospício Nacional de Alienados na Praia Vermelha, antigo Hospício de Pedro II. Aí também ele assumiu a direção da assistência médico-legal aos alienados do Brasil, que foi a grande instituição, a primeira instituição regulamentadora da assistência psiquiátrica do Brasil. E Juliano permaneceu nesses dois cargos por 27 anos. 27 anos, de 1903 até 1930, quando foi afastado, a pedido, entre aspas, pelo golpe de 30, chamado golpe de 30, em que ele foi afastado, quando o golpe impediu a posse do presidente eleito Júlio Prestes. E a Juliano teve então um reconhecimento muito importante no Brasil, era querido, admirado, foi citado como uma pessoa querida, empática, por Lima Barreto e vários outros autores, o próprio Afrânio Peixoto, que foi quem o trouxe da Bahia, quem o indicou junto com João Carlos Teixeira Brandão para assumir o Hospício e Assistência, que era membro da Academia Brasileira de Letras. E também escreveu muitas crônicas, artigos depois sobre Juliano, depois do falecimento de Juliano. E Juliano também foi homenageado, visitou vários países, foi homenageado na Áustria, na Inglaterra, na Espanha, na Itália, em Portugal, no Japão, no Egito, onde ele escreveu um belíssimo livro que eu tenho a satisfação de ter, Carta do Egito, com várias reflexões sobre a questão da assistência aos alienados, sobre as discussões conceituais, sobre a teologia da loucura e etc. Juliano teve também muitos escritos em homenagem a ele, é importante demarcar isso. Um deles é esse aqui, de Alexandre Passos, um dos livros pioneiros, Juliano Moreira, Vida e Obra. Alexandre Passos fala das várias histórias do Juliano atendendo o telefone lá no Hospício Nacional de Alienados, quando tentavam passar trote, e ele brincava com as pessoas, ele não pegava a provocação, ao contrário, ele convertia isso em alguma forma de diálogo. Depois fala do enterro de Juliano, que foi um cortejo histórico no Rio de Janeiro, da praça, tem uma praça com o nome de Juliano no Rio de Janeiro, tem estátua de Juliano, tem homenagens a Juliano em vários locais. Juliano foi um grande propagador da ideia das colônias de alienados no Brasil. Hoje nós temos críticas a esse modelo, mas é importante entender Juliano no seu contexto. Existem várias instituições chamadas Juliano Moreira no Brasil inteiro, foram criadas. E, além disso, um outro livro que eu tive a honra, a possibilidade histórica de ser editor, nos primeiros livros dessa coleção Loucura e Civilização, da Fundação Oswaldo Cruz, da editora da Fiocruz, que é um livro da Vera Porto Carreiro, filósofa de peso importantíssima, Foucaultiano. Esse livro chamado Arquivos da Loucura, Juliano Moreira e a Descontinuidade Histórica da Psiquiatria. Então, Vera argumenta e defende a ideia de que o Juliano foi o introdutor da psiquiatria alemã, da teoria de Emil Kraepelin, da psiquiatria de Emil Kraepelin, da psiquiatria dita científica, Isso se levarmos em consideração a oposição entre a psiquiatria mais de marco biomédico,
que vai ser introduzida aí com Kraepelin e aqui no Brasil com Juliano, para aquela psiquiatria pineliana do alienismo mais filosófica. Eu, particularmente, acho que são duas formas de produção de conhecimento, de saberes importantes. Mas esse livro é um livro histórico, publicado em 2002, né? Olha só o reconhecimento de Juliano. Em 2003, eu criei uma coleção de livros chamado Arquivos Brasileiros de Saúde Mental e Atenção Psicossocial. Arquivos com CH, como se falava antigamente, arquivos. Em homenagem, exatamente, está lá explícito nessa coleção, em homenagem aos arquivos brasileiros de psiquiatria, neuriatria e ciências afins, criadas por Juliano Moreira e Afrânio Peixoto. Então, existe um grande reconhecimento. Mais recentemente, Ronaldo Ribeiro Jacobina, também médico, baiano, psiquiatra, grande admirador de Juliano, escreveu essa biografia e essa reflexão, Juliano Moreira, da Bahia para o Mundo, a formação baiana do intelectual de múltiplos talentos, que eu também, Ronaldo tinha sido meu orientando do doutorado, e eu tive a possibilidade, o convite dele de fazer o prefácio desse livro. Ou seja, Juliano foi muito reconhecido. Em 29 ele presidiu a Conferência Mundial de Psiquiatria, que foi no Brasil, né? Existem vários hospitais com seu nome, existiram principalmente mais que estão acabando essas instituições, né? Estamos conseguindo substituí-las por tratamentos em liberdade, mas Juliano foi defensor das colônias, inclusive de uma colônia para epiléticos, né? Era um outro contexto. E em 1903, 22 de dezembro, foi aprovada a Lei 1132, uma lei que foi originalmente proposta pelo João Carlos Teixeira Brandão, o primeiro diretor do Hospício Nacional de Alienados, o diretor médico, e depois virou deputado. E essa lei, quando aprovada, passou, a primeira lei de regulamentação da assistência psiquiátrica no Brasil, passou a ser conhecida como Lei Juliano Moreira. Então, Juliano foi sim um grande médico, teve muito reconhecimento em vida, pôde gozar desse reconhecimento em vida. A casa onde Juliano morou por 27 anos, ali na Praia Vermelha, era chamada de Casa de Juliano. Casa de Juliano. Eu tive a possibilidade de ir lá algumas vezes visitar com o meu então diretor da assistência psiquiátrica, diretor nacional de saúde mental, Dr. Paulo Mariz, e ali propusemos criar um centro de documentação histórica da psiquiatria. Infelizmente, a casa foi invadida por um reitor, irmão do presidente da República, um general, que tomou a casa de Juliano para a sede da reitoria. Infelizmente, não vou discutir o mérito disso, mas aí perdemos aquele espaço, a casa do Juliano, historicamente dedicada à psiquiatria, que poderia ser um centro de documentação histórica. Aí eu acabei criando esse centro de documentação no Centro Psiquiátrico Pedro II, depois Instituto Nízia da Silveira, lá no Engenho de Dentro. Então, Juliano foi um grande médico psiquiatra, conhecido, reconhecido, nacional e internacionalmente, né? Faria agora 151 anos. O seu enterro, como Alexandre Passos fala, foi um ato político, social e cultural de grande peso no Rio, que marcou, né, a importância desse homem, do seu pensamento para a época revolucionário. Salve Juliano, axé!